Quando Charles Darwin apresentou a ideia de que somos apenas mais uma espécie de animal, isso chocou muitas pessoas. Essa ideia desafiava a visão especial que tínhamos de nós mesmos e até hoje há quem lute para aceitá-la. Agora imagine se os Neandertais tivessem sobrevivido, eles seriam um lembrete constante de nossa conexão com o restante do reino animal, dificultando a manutenção dessa ideia de sermos completamente distintos e superiores. A presença de outra espécie humana poderia ter nos forçado a reconhecer nossa própria animalidade e nossa ligação com a natureza de uma forma mais humilde. A sugestão de que nossos ancestrais podem ter eliminados os Neandertais porque eles eram demais parecidos para serem ignorados, porém muitos diferentes para serem tolerados, é uma reflexão poderosa. Ela sugere que a dificuldade em aceitar aqueles que são semelhantes, mas ao mesmo tempo distintos, não é um desafio apenas moderno, mas algo que pode ter raízes profundas em nossa história evolutiva. Essas reflexões são importantes para entendermos nossa própria natureza e história de nossa espécie. Elas nos convidam a refletir sobre tolerância, diversidade e nossa relação com o mundo natural, desafiando-nos a pensar sobre quem somos e como nos relacionamos com os outros seres com quem compartilhamos este planeta. Tem um trecho também que destaca a incrível, mas muitas vezes sombria trajetória do Homo sapiens ao se tornar a única espécie humana sobrevivente, levantando questões sobre o impacto que tivemos no mundo e em outras espécies humanas. Gente, à medida que os sapiens se espalhavam pelo mundo, uma tendência preocupante se manifestava: a extinção das populações humanas nativas, desde o Homo soluensis até os humanos anões da Ilha de Flores. Muitas espécies desapareceram pouco depois da chegada dos sapiens. Essas extinções deixaram um legado de ossos, ferramentas e perguntas sem respostas, além de uma pequena herança genética em nós. A grande questão é: qual foi o segredo do sucesso dos sapiens? Como conseguimos nos adaptar e prosperar em ambientes tão variados e, ao mesmo tempo, suplantar outras espécies humanas, incluindo os robustos neandertais? A grande questão é: qual foi o segredo do sucesso dos sapiens? Como conseguimos nos adaptar e prosperar em ambientes tão variados e, ao mesmo tempo, suplantar outras espécies humanas, incluindo os robustos neandertais? A resposta mais convincente para esta questão é a nossa capacidade única de linguagem. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, é uma ferramenta poderosa para a construção de redes sociais complexas, a transmissão de conhecimento e a colaboração em larga escala também, gente amiga. É uma ferramenta poderosa para a construção de redes sociais complexas, a transmissão de conhecimento e a colaboração em larga escala. Essa habilidade permitiu aos sapiens planejar, coordenar e inovar de maneiras que outras espécies não podiam. A linguagem possibilitou compartilhamento de ideias, a criação de mitos, a formação de alianças e a transmissão de conhecimentos ao longo de gerações. Essa capacidade de colaborar em grande escala, unindo grupos extensos em torno de um objetivo comum, pode ter sido crucial na superação de desafios ambientais, na exploração de novos territórios e na competição com outras espécies. Essa reflexão sobre a história do Homo sapiens e nosso impacto no planeta é um lembrete de nossa responsabilidade como espécie dominante. Ela nos desafia a usar nossas habilidades únicas, como a linguagem, para criar um futuro mais sustentável e harmonioso, tanto para nós quanto para as outras formas de vida, certo? Com quem compartilhamos a Terra. A espécie Homo sapiens, a qual pertencemos,
tem uma história relativamente curta na longa escala de tempo da evolução. Os Homo sapiens surgiram há cerca de 300 mil anos, o que é um período bastante recente se considerarmos a vasta história da vida na Terra. Quando falamos sobre a espécie mais antiga e resistente, entramos no território das bactérias e outros micro-organismos. As bactérias estão entre as formas de vida mais antigas do planeta, com evidências fósseis datando de pelo menos 3,5 bilhões de anos. Elas são incrivelmente resistentes e adaptáveis, tendo sobrevivido a inúmeras mudanças e extinções em massa que ocorreram ao longo da história da Terra. Outras formas de vida muito antigas que ainda existem incluem os estromatólitos, que são estruturas formadas por camadas de micro-organismos, principalmente cianobactérias. Essas estruturas também têm registros fósseis que datam de bilhões de anos atrás. Portanto, minha gente amiga, comparados a esses organismos ancestrais, os seres humanos são relativamente novos no cenário evolutivo da Terra. Nossa história, embora curta em termos geológicos, é notável pela rapidez com que transformamos um planeta e por nossa capacidade única de alterar o ambiente ao nosso redor. Essa é uma observação interessante, muito interessante, e levanta uma questão fundamental sobre a sobrevivência e a adaptação das espécies ao longo do tempo. As bactérias, apesar de não terem cérebros ou a capacidade de linguagem como os Homo sapiens, são incrivelmente bem-sucedidas em termos evolutivos. Sua simplicidade é, na verdade, uma de suas maiores forças. Elas são extremamente adaptáveis e podem viver em uma vasta gama de ambientes e algumas podem até sobreviver em condições extremas que seriam letais para a maioria das outras formas de vida. No caso dos Homo sapiens, a linguagem desempenha um papel crucial, mas de uma maneira diferente. Enquanto as bactérias se adaptam fisicamente ao ambiente, os seres humanos usam a linguagem para compartilhar informações, aprender uns com os outros, colaborar, planejar para o futuro e construir sociedades complexas. Essa habilidade de trabalhar juntos em grande escala é uma das principais razões pelas quais os Homo sapiens foram capazes de sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes e superar outros hominídeos que não tinham essa capacidade. Assim, enquanto as bactérias se adaptam por meio de mutações genéticas e reprodução, os seres humanos se adaptam principalmente por meio de mudanças culturais e tecnológicas. Ambas as estratégias são formas eficazes de sobrevivência, mas operam em escalas e contextos muito diferentes. A sobrevivência de uma espécie ao longo do tempo depende de muitos fatores, incluindo adaptação ao ambiente, capacidade de lidar com mudanças e desafios e a capacidade de reprodução e propagação. No caso dos seres humanos, a linguagem é uma ferramenta poderosa que contribuiu para a nossa capacidade de enfrentar esses desafios de maneiras únicas.